E nós temos, nessa edição de Fantástico aqui, essa matéria do Bial, especificamente, ela tem, por definição, trazer uma espécie de CD-ROM. Acho que era um CD-ROM. Acho que era um CD-ROM, sim. Que trazia uma espécie de Você Decide pessoal. Viram com novas ideias. Este é o pavilhão dos jovens talentos. Gente que foi premiada pela criação de novos programas. Tem até... Programa de CD-ROM, né? CD-ROM, pra quem não sabe, pra quem é muito jovem, CD-ROM era uma espécie de... Eu posso dizer, era o CD com armazenamento de alguma coisa, um programa diferente que tu rodava direto pelo CD. A CPU parecia que ia explodir de tanto rodar o CD, mas era isso. Então, como não tinha online era muito pesado, era mais fácil no CD-ROM. O Show do Milhão, por exemplo, foi primeiro vendido em CD-ROM e eu super joguei Show do Milhão em vários momentos. No CD-ROM, vamos lá. Aqui ele traz o seguinte, ó. Novela, com interatividade a cada cena. Só podia ser coisa de brasileiro. Ou melhor, de brasileira. Rosa Freytag, aluna do Colégio Real de Arte em Londres, é hoje um dos mais promissores nomes da interatividade no mundo. O segredo... Interessante, né? É um dos mais promissores nomes da interatividade no mundo, justamente porque ela fez esse programa de computador, esse CD-ROM especificamente, que tinha ali várias cenas e uma espécie e 4 finais para cada cena. Então o personagem te perguntava uma coisa e tu ia respondendo para ele. Não. Aí ele vai responder, pois é, acho que uma relação perfeita só existe mesmo no cinema, mas eu vou dar esse anel pra minha namorada, assim ela não vai nem suspeitar que eu sou a filha da vizinha. Aí espectador e personagem ganham intimidade e passam a ser cúmplices. Não sei. Interessante, né? É muito louco pensar porque é uma coisa tão simples hoje, mas isso era muito inovador na época, tanto que ganha uma matéria do Fantástico do próprio Pedro Bial. E vejam que essa ideia de interatividade, essa ideia de conexão ali que eles vão falando, ela é muito próxima, me parece, do que o próprio Bial fez depois no BBB, né? 4 anos depois, que seria, aliás, 5 anos depois, que seria uma grande inovação nesse sentido. Tivemos a Casa dos Artistas antes com o Silvio Santos, mas achei muito interessante isso aqui. As personagens vão fazer perguntas bem pessoais a você tem que dizer a verdade. É uma espécie de Você Decide individual na tela do computador. É uma espécie de Você Decide individual na tela do computador. Grande momento. Deixa eu tentar voltar aqui pra mostrar como é que era o controlezinho, ó. Era um controlezinho de Nintendo, praticamente. Que ela usava pra fazer essa opção. Deixa eu ver se eu acho. Já não vou conseguir achar de novo. Mas enfim, bastante coisa sobre o carnaval também ao vivo. Nessa entrada aqui, Fernando Vanucci transmitindo o carnaval, Estênio Garcia contando suas loucuras de carnaval. Aqui tinha um quadro também, que era bem interessante, que era esse quadro de folia na rua. Aliás, de câmera escondida. Uma microcâmera, na época, que era uma questão muito tecnológica, né? E que utilizavam nesse sentido. Achei bem legal essa postagem aqui do glorioso Pedro Janove, porque, cara, é muita coisa boa. É muita coisa boa aqui. Vamos lá, temos várias coisas do carnaval aqui, deixa eu ver aqui mais. Matéria do Tralli, ó. Hoje, à frente... As medidas de segurança aqui em cima são muito rigorosas. Hoje já existem 27 helicópteros. Tralli, direto de Londres, na época ele era correspondente, né? E mostrando perseguições policiais lá na Inglaterra. Muita coisa interessante. Hoje o titular, não é? Do glorioso Jornal Nacional. Na época ele tinha recém saído do SBT, aqui agora, que ele trabalhou por bastante tempo. Enfim, temos coisas bem interessantes aqui. Aí notícias de política e tivemos também, deixa eu ver aqui, as pesquisas interativas, né, sempre. Mr. Bean aqui no final. Pra quem não sabe, Mr. Bean era um quadro do Fantástico antes de qualquer outra coisa, antes de ir pra Band, antes de se tornar um programa próprio, né? Enfim, várias matérias interessantes. Tinha também uma matéria sobre a luta das pessoas trans aqui, e eu achei até relativamente não, pouco preconceituosa nesse sentido. Para pensar em 1996, achei bastante respeitosa até para os padrões da época. Roberta Close falando sobre outras questões também, trazendo um pouco da sua vivência e tal. Enfim, são questões que a gente começa a olhar em perspectiva e observar de que maneira a sociedade tratava determinados assuntos, e nessa matéria especificamente, porque a gente sabe, né, que nessa época, nessa década de 90, especificamente tinha matéria no Jornal da Globo que era os pobres, os feios vão à praia, né? Os feios vão à praia. Então eu achei relativamente não, achei bastante respeitosa, inclusive, a abordagem utilizada por essa matéria especificamente. E
E a partir de então, né, a gente tem evoluído devagar, mas tem evoluído um pouco. Vamos lá então, Sônia Bride. Da Gary da Cama, os enfermeiros usavam essa espécie de elevador hidráulico. Ele era transportado nessa cadeira de rodas, adaptada especialmente para ele. Tá aqui a Sônia Bride, também jovenzinha. Notícias de última hora também. As últimas notícias também eram outro quadro importante do Fantástico, porque no finalzinho ali eles traziam o que tinha de mais recente, né? Num tempo que não tinha internet. Então também tem um pouco disso. Muito bem. Recomendo para você. Pedro Janove é maravilhoso.